Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Diz assim, 1 Coríntios 9, 24: Não sabeis vós que aqueles que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas apenas um só leva o quê? Prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Vamos ver Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo de número 3, versículo número 23 e 24. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Amém? Diz aí assim: E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não como a quem? Os homens. Aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque é a Cristo o Senhor que vocês servem. Amém? Então olha lá. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor a quem vocês servem. Amém? Agora eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo de número 6. Pois aqui ele mostra uma batalha espiritual para o povo de Israel. E ele próprio fala com eles através do profeta Malaquias. Diz aí assim: Eu sou o Senhor e eu não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois desde o dia de vossos pais, vós vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Diz quem, queridos? Senhor dos exércitos. Está falando de quem? De um Senhor de batalhas. E quem é esse Senhor? O nosso Deus. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Aí ele pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia, muitos de vós têm me roubado e ainda perguntam: em que te roubamos? E eu respondo a vocês: nos dízimos e nas ofertas alçadas. E com maldição sois amaldiçoados, porque têm me roubado. Mas, olha como vence a batalha: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, ou seja, manutenção da casa de Deus. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor de quem? Fazer prova é entrar em guerra. Se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Ele diz assim: eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz quem? O Senhor de quem, igreja? Os exércitos. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurado, porque vocês vão ser uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Feche os teus olhos.
Querido Deus, eterno Pai, Santo de Israel, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, nessa noite mais uma vez, e eu peço para que o Senhor revele a Tua palavra ao coração de cada um de nós. Toda a barreira espiritual já foi por terra, tudo aquilo que não é seu já está destruído, e nós queremos nessa noite que o Senhor fale no profundo do nosso coração e da nossa alma, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Que não seja eu, mas o Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Pode se assentar no seu lugar, em nome de Jesus. Queridos, eu vou começar a ministrar a mensagem de hoje contando uma história para vocês. Quem conhece a história do William Colgate? Quem conhece aqui? Levanta a mão. Eu acredito que poucos de vocês, ou talvez quase ninguém, conhece essa história. O William Colgate, ele foi o fundador da Colgate. O William Colgate nasceu em 25 de janeiro de 1783. Morreu no dia 25 de março de 1857. Foi um inglês, ele nasceu na Inglaterra, mas também viveu nos Estados Unidos, que fundou em 1806 uma fábrica de pasta dental que posteriormente tornar-se-ia a Colgate. Ele nasceu na Inglaterra, em Kent, no dia 25 de janeiro de 1783. Era filho de Robert e Maris Powys Colgate. Seu pai, Robert Colgate, por simpatizar com colônias americanas e discordar da Inglaterra, resolveu mudar para os Estados Unidos em 1798. Mas presta atenção nisso aqui, queridos. Eles se estabeleceram em Hartford, em uma fazenda, e o trabalho deles era muito duro. O William sempre ajudava o pai na fazenda e procurava sempre formas mais eficientes e rápidas para concluir o trabalho. Mas ainda assim a sua família não conseguia se recuperar financeiramente, devido à ruína que atravessava seu pai. Ele se propõe a vender animais porque o dinheiro não dava para todos. O William diz ao pai para não vender os cavalos, senão não teria como trabalhar, e queria tentar a vida na cidade. Olha, presta atenção, que havia orado muito e acreditava que se fosse para a cidade conseguiria ganhar dinheiro para ajudá-los. Isso aqui, queridos, é a fonte do Wikipédia, uma enciclopédia virtual que existe. E olha o que diz essa enciclopédia. Ele acreditava que se fosse para a cidade conseguiria ganhar dinheiro para ajudá-los. Seu pai acaba concordando, relutante, sabendo que no fundo do coração que seria o melhor. A mãe, ao ouvir a notícia, começa a chorar. E depois de se acalmar, pede para o seu filho ler Malaquias 3:10 em voz alta. E ele lê: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. E a sua mãe olha para ele e pede para ele: não esqueça disso. O William tinha 16 anos de idade quando deixou a casa dos seus pais. No caminho encontrou o velho, que orou com ele e falou: alguém será brevemente o principal fabricante de sabão em Nova York, e espero que você seja esse homem prudente. Dê o seu coração a Cristo, lhe entregue de cada dólar que você receber a parte que lhe pertence. Faça um sabão honesto, no peso de uma libra inteira, mais ou menos 454 gramas, fácil de manusear e barato. Sei que você será abençoado. Chegando em Nova York, com dificuldade, conseguiu um emprego. Começou a trabalhar como aprendiz de uma caldeira de sabão e aprendeu o negócio. Lembrando-se da palavra de seus pais, começou a frequentar uma igreja em seu bairro. Logo que recebeu o primeiro salário, ele entrega o dízimo. O William tinha um espírito empreendedor, sabia ver os erros administrativos com facilidade. O patrão dele, percebendo a capacidade de William, fez sócio. Em 1811 ele se casou.
E não se esqueceu de ajudar seus pais, comprando-lhes uma fazenda no município vizinho. Procurou sempre ajudar seus pais naquilo que era necessário. Inicialmente, instalando a sua empresa em Nova York, decidiu-se a vender gomas, velas e sabões de produção caseira. E no ano seguinte, associou com Francis Smith, fundando então a Smith Colgate. Depois, em 1813, ele comprou a parte de Smith, associou-se com o irmão, alterando então o nome da empresa para William Colgate, revelando desde sempre uma forte orientação para a comunicação. A sua arrancada para o sucesso deu-se inicialmente a partir de uma arrojada e inovadora campanha de divulgação, anunciando seus produtos em jornais, colocando cartazes pelas ruas da cidade. Tornou-se conhecido como o magnata do sabão e fundou a Colgate College em Nova York, hoje uma das mais importantes universidades norte-americanas. William faleceu em Nova York em 1857, aos 74 anos de idade. Queridos, com 16 anos, ele sai da casa do pai. A mãe, antes de sair, pede para ele fazer o quê? Ler Malaquias 3:10. Um menino de 16 anos, a mãe olha para ele e diz assim: observa isso e faça isso. Um senhor encontra ele no caminho e diz para ele assim: olha, Deus mostra para mim e eu vejo um homem criando uma grande empresa de sabão, mas eu peço para que de cada dólar que você ganhar, você tire a parte que lhe pertence e que você seja esse empresário de sucesso. E hoje, eu acredito que 90% das pessoas que estão aqui usam o quê? O que usam para escovar os dentes? Colgate. É ou não é a verdade? 90%. Qual é a pasta mais vendida no mercado? Colgate. A maioria de nós usamos Colgate. E não é só pasta, tem uma infinidade de coisas da Colgate. Mas por quê, queridos? Porque ele aprendeu o segredo do sucesso. Ele aprendeu o segredo de fazer a vontade de Deus. Aprendeu. E quando nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, ela não vai voltar vazia, ela não vai voltar atrás. Deus não vai nos deixar, Deus não vai nos abandonar, mas Deus ele vai fazer o quê? Ele vai intervir em nosso favor. Porque aqui, Malaquias, quando Deus pede para ele escrever essa palavra e falar ao povo de Israel, muitas vezes Deus mandou se referir como Senhor dos Senhores, como Deus, como Jeová Rafa, Deus da cura e tantas outras coisas. Mas aqui, ele não manda nem se referir como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele vai lá e fala assim: ó, eu quero que você se refira a mim como Senhor dos exércitos. Eu quero dizer para vocês que se vocês aplicarem a palavra, vocês vão entrar em batalha espiritual, e vocês vão colocar o diabo debaixo dos vossos pés. Porque eu quero que quando vocês aplicarem a palavra na vida de vocês, eu quero que vocês cheguem diante de mim e me provem nisto. É Bíblia, é palavra. Sim ou não? Sim ou não? Sim. É palavra. Essa semana a Letícia me chamou no WhatsApp, foi sábado. Foi sábado, vocês não lembram. Agora eu sei que foi de manhã. Ela me chamou no WhatsApp, eu falei: pastor, eu preciso contar um testemunho de duas coisas. Domingo passado, eu estava no culto, mas estava meio assim, eu não estava entendendo muita coisa. Aí no final o pastor falou que Deus ia abraçar. E aí o que aconteceu? Abraçou. É isso ou não? Sim ou não? Deus me abraçou assim de uma forma tremenda e disse que ia me dar uma resposta. Aí ela virou para mim e falou assim: pastor, vale a pena ser fiel com Deus nos dízimos. Pastor, lembra que eu contei que nós tínhamos comprado um terreno lá em Dobrada? Nós tínhamos comprado, estava tudo certo, mas nós tínhamos comprado uma parte. De repente apareceu a segunda parte para nós comprarmos. E nós tínhamos um dinheiro para comprarmos uma moto. Mas aí nós compramos a segunda parte. Mas aí faltou a moto. E aí nós fomos orar a Deus. E a minha patroa não queria pagar as férias que a gente tinha direito. Mas nós oramos a Deus e de repente apareceu a moto para a gente comprar.
E nós compramos a moto sem dinheiro. E ela chega e fala assim: agora eu vou pagar as férias em 3 vezes, não foi isso? E ela começa a pagar as férias e nós pagamos a moto. Aí tudo bem. A gente comprou um terreno inteiro, compramos a moto, e aí Deus vai e oferece o melhor. Ela chega para nós e diz assim: olha, eu vou construir uma casa da Laranjeira para vender, e eu queria vender para vocês. Vai dar financiamento pela Caixa, vocês vendem um terreno lá de Dobrada, compram uma casa com nós, e aí eles ficam em Matão e é bênção de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida de Deus. Queridos, quando nós agimos na nossa fé, Deus ele faz o quê? Ele rompe. Ele rompe coisas que nós nem sequer imaginamos. Mas ele rompe de verdade. E quando nós falamos sobre dízimo e oferta que nós depositamos no gasofilácio de Deus, nós estamos falando de uma grande batalha nas nossas vidas. E é uma grande batalha espiritual. As crianças que já aprendem e veem no sistema, para elas não é difícil, porque elas já conheceram desde pequena, foram fazendo, que é o caso da Letícia. Desde pequena, nasceu praticamente na igreja. A Pri ensinou quando ela era professora de escola bíblica, então é fácil. Mas para o Cleiton não, porque o Cleiton veio para a igreja de presidente. Já é diferente. Mas queridos, é uma batalha espiritual. Por quê? Porque nós estamos literalmente olhando e desafiando o diabo. Nós não estamos desafiando a Deus, nós estamos desafiando o diabo. Quando nós pegamos o nosso envelope de dízimo, nós pegamos o nosso salário, aquilo que vem nas nossas mãos, e o diabo olha e diz assim: vai fazer falta. Nós calamos a boca dele, e quando nós olhamos dizemos assim: Satanás do inferno, falta vai fazer para você que mora no inferno, para mim não. Eu calo a tua boca, porque eu estou entregando para Deus. E quando eu entrego para Deus, eu sei que o meu Deus repreende você, para que você não consuma o fruto das minhas mãos. Então é uma batalha espiritual, e você vence Satanás nessa batalha espiritual. Você vence, querido. Você amarra, você coloca ele por terra. A Ariane deu testemunho aqui outro dia atrás, que ela pediu para Deus e falou assim: Deus, o Senhor vai me dar um emprego, e a partir de agora eu vou ser dizimista. E além de um emprego, e Deus deu um emprego, e aí Deus deu o registro, e está trabalhando, não está? Em nome de Jesus. Queridos, a fidelidade com Deus, ela causa no reino espiritual uma tragédia muito grande na vida de Satanás. Sabe por quê? Satanás não quer que você seja fiel, nem que eu seja fiel, por 2 motivos. O primeiro, porque ele não quer ver cristão prosperar. Ele não quer. O segundo motivo, porque ele sabe que se nós não vencermos essa batalha espiritual, nós podemos ser a pessoa mais crente, entre aspas, do mundo. O dia que Jesus voltar, nós vamos para onde? O inferno. A Bíblia é clara: roubará o homem a Deus. E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que o ladrão não entra no reino dos céus. O advogado, ele trabalha nas brechas da lei. Ele não trabalha na lei, ele trabalha nas brechas. E o diabo também trabalha. E o diabo sabe que isso daqui é uma brecha. E nessa brecha, ele pode causar tragédia. Mas ele também sabe que quando nós reagimos a essa brecha, nós causamos tragédia na vida dele. Nós colocamos ele debaixo dos nossos pés. Nós damos risada na cara dele e mostramos para ele que ele não pode tocar nas nossas vidas. Nós mostramos. Nós colocamos ele debaixo dos nossos. Em nome de Jesus. Essa batalha, nós precisamos decidir entrar nela para vencer. Sabe?
que morre com sonhos, e os sonhos não são realizados porque tem medo de ousar a sua fé. E nós não podemos ter medo de ousar a nossa fé. Não é fazer o que a televisão vive ensinando por aí, com o rolo do inferno. É fazer o que a Bíblia ensina, querido. O que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o quê? Que de tudo aquilo que vier nas nossas mãos, nós separamos 10% e entregamos na casa do Senhor. A Bíblia nos ensina que nós devemos ofertar. A oferta atrai a prosperidade. Amém? A Bíblia nos ensina essas coisas. Então nós fazemos aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas aqui em Malaquias, nós vemos ele colocando para Malaquias agir no povo como o Senhor dos Exércitos. Em outro texto de Malaquias, ele manda Malaquias se referir a ele como o Senhor Deus de Israel. Mas aqui não. Aqui ele diz o Senhor Deus dos Exércitos. Por quê? Porque ele sabia que haveria uma grande batalha espiritual em cima disso. Por que Caim matou Abel? Caim matou Abel porque ele não conseguiu vencer essa batalha na sua vida. E ele achou que era mais fácil matar seu irmão pela inveja de Deus ter aceitado do seu irmão e não ter aceitado dele. Mas por quê? Porque Caim vai lá e oferece para Deus de qualquer forma. Abel vai lá e sacrifica para Deus. Mas não era porque era um animal. Abel poderia ser também um agricultor. Deus aceitaria da mesma forma. Por quê? Porque ele faz com o seu coração. Faz com o seu coração. Às vezes você tem vontade de abrir um negócio. Aí você diz assim, pastor, mas eu não tenho condições para abrir um negócio. Eu li a história para vocês do Ian Bogart. Ele não tinha condições. 16 anos, não tinha nem faculdade. Mas ele acreditou na palavra da sua mãe. Tomou posse daquilo para a sua vida. E hoje é a maior empresa de creme dental, shampoo e mais uma rica de coisas. Quando você vê lá, Unilever, Colgate, é tudo a mesma coisa. E mais uma infinidade de coisas na questão de material de limpeza. Uma infinidade de coisas. Mas por que, queridos? Porque acreditou. Acreditou. Você é empresário, comerciante, quando você chega na sua empresa, você tem que acreditar. E você não pode acreditar que a sua empresa vai ser uma empresinha o resto da vida. Não, você tem que determinar, você tem que sonhar, você tem que ser visionário, tem que ter olhos de águia, tem que olhar para frente, tem que declarar. O diabo fala assim, está em crise. Fala para ele, crise está você, Satanás, que vai morar no inferno. O meu Deus não tem crise. Então eu abençoo esse lugar e determino no nome de Jesus. Vai ligar para vender? Antes de ligar, liga com Deus, ora a Deus, ora a Deus. Eu vou ligar para o João, faz o João fazer uma compra, Deus, muito grande aqui em nome de Jesus. Eu repreendo tudo aquilo que nasceu na vida do João e liga para ele. Você é funcionário, você tem que chegar lá no local onde você trabalha e profetizar. O William Colgate começou trabalhando para os outros e virou sócio. Por quê? Porque o patrão dele conseguiu ver nele uma visão empreendedora. Então você tem que olhar para você e você precisa acreditar em você, porque Deus acredita em você. Deus acredita em você. Às vezes nós se conformamos com a carreira que a empresa propõe. Não, eu quero que Deus me capacite, porque eu quero chegar além, em nome de Jesus. Além. Eu quero alcançar além, em nome de Jesus. Eu quero ir aonde Deus quer que eu esteja, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente não pode ter medo de ousar na nossa vida, queridos. Em nome de Jesus. Nós não podemos ter medo. Talvez tenha pessoas aqui que trouxeram o currículo de vocês, porque está desempregado. Eu quero dizer para vocês, nós vamos batalhar nessa noite. Mas em nome de Jesus, amanhã você vai levantar, e vai levantar cedo, porque se procura emprego de manhã e não depois do almoço. Em nome de Jesus, e vai bater todos os lugares, e vai declarar: Deus, eu preciso de um emprego, e eu quero que a porta seja aberta para mim. O Jacó olhou para Deus e disse assim: o Senhor não vai sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó, está amanhecendo o dia, eu preciso de... Não, o Senhor
Jacó. Deus olha para ele e diz assim: a partir de hoje você não se chama mais Jacó, mas você se chama Israel, príncipe de Deus. Por que ele? Porque ele literalmente lutou, não teve medo. Nós precisamos desafiar a nossa fé. Nós precisamos desafiar nós mesmos. Nós vemos aqui no livro de 1 Coríntios. Vocês não sabem que aqueles que correm nos estádios, todos na verdade correm, e correm atrás do quê? Do prêmio. Mas apenas um leva o prêmio. Aí ele diz o quê? Corram de tal maneira que vocês alcancem. Então coloca isso na tua cabeça. Eu tenho que ser o melhor. Meu patrão tem que olhar para mim como futuro gerente. Tem que olhar para mim como futuro gerente. Meu patrão tem que olhar para mim e ele tem que ver em mim uma pessoa que inspira confiança. Ele precisa ver isso. Precisa ver isso. Em nome de Jesus. Sabe, desde pequeno minha mãe ensinou nunca colocar a mão nas coisas dos outros. Nunca. O que é seu, o que não é seu, não é seu. Nós íamos para São Paulo, ela virava para mim e para minha irmã e falava assim: vocês não vão pegar nada de ninguém, não pedem nada para ninguém. Aquilo que eu puder dar, eu vou dar e acabou. Sempre. Meu primeiro emprego, eu entrei e Deus me abençoou dentro daquele lugar. Só que eu sei que algumas vezes, não, várias vezes, ele fez testes comigo. Ele chegava de manhã e falava assim: meu gerente geral lá da Elite, leva a minha pasta lá para o meu escritório. E a pasta dele estava cheia de dinheiro. Eu levava, colocava na cadeira, colocava em cima da mesa dele, trancava a porta, voltava e entregava a chave para ele. Nunca eu coloquei a mão em R$1. Um dia, uma encarregada endemoniada levantou um falso contra mim porque ela não gostava de mim, ela tinha inveja de mim. E literalmente isso. Foi parar na sala. Eu, ela, o Fernando e o Paulinho, o menino que era muito amigo meu, é amigo até hoje. A gente quase não se vê, mas quando se vê, se conversa. Mora o oposto do outro. E ela virou e falou assim: olha, Fernando, o Kleber fez isso. Aí ele olhou para ela e falou assim: Angélica, no Kleber eu confio. O Kleber, muitas vezes eu coloquei dinheiro na mão dele e ele nunca mexeu. Nunca. Ele não sabe disso, mas eu fiz vários testes com ele, porque com outros que eu fiz isso, eles mexeram. Nunca mexeu. O Kleber continua trabalhando e você está dispensado. Queridos, nós temos que chamar a responsabilidade para nós. Nós temos que entender que nós temos um Espírito excelente sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Você não precisa passar ninguém para trás para crescer na vida. Ninguém. Perguntando para Jesus: é lícito pagar impostos? Jesus falou o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não precisa passar ninguém para trás, mas precisa usar a sua para Deus te fazer crescer. Em nome de Jesus. Deus te fazer crescer. Você tem um projeto, tire ele do papel e coloque ele em prática. Tire ele da mente e faz ele funcionar na tua vida. Em nome de Jesus. Faz ele funcionar. Faz ele dar resultados. Em nome de Jesus. Tudo na nossa vida começa de baixo. E nós vamos fazendo e Deus vai abençoando. Deus vai abençoando. Mas eu preciso o quê? Aplicar a minha fé. Imagine você. Você vai parar num exército de verdade. Esse exército aqui é o exército que guerreia na região celeste. Mas o exército que guerreia na região física. Alguém coloca na sua mão uma metralhadora e diz para você: ó, tudo que foi inimigo você mata. Qualquer um você mata, você morre. Talvez você não seja uma pessoa tão corajosa. Talvez você não seja uma pessoa que, como eu, que nunca colocou a mão em uma arma, nem sabe como que manuseia uma arma. Mas nessa hora, querido, não tem aquele que vai dizer assim: eu não vou matar ninguém, eu vou morrer. Não vai.
nessa hora você vai matar. Porque você sabe que ou você mata, ou você... E na nossa batalha espiritual é assim: ou nós matamos as ideias do diabo contra nós, ou o diabo literalmente nos literalmente tira de nós a nossa vontade de vencer. Então nós temos que colocar ele debaixo dos nossos pés, tomando posse da autoridade do nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus te colocou nessa batalha. Não é para perder não, querido, é para vencer. Olha para ele: para de chorar pelos cantos e toma posse da autoridade do nome de Jesus. Autoridade do nome de Jesus. Nós estamos em setembro. Esse é o mês da independência do Brasil. Essa independência só existiu porque alguém tomou autoridade e proclamou a independência do Brasil. Porque senão até hoje nós seríamos colônia de Portugal. Foram milhares de pessoas para a rua pedirem a saída da Dilma. E nenhuma dessas milhares de pessoas quebraram bancos, quebraram postes, vandalizaram cidades, tacaram fogo em ônibus. Não. Pediram passivelmente. E aí nós vemos os a favor de Dilma quebrando tudo em São Paulo. E eles dizem, fora Temer, mas eles esquecem que eles também votaram no Temer. Eles esquecem que em 2014 ela disse assim: este é o cara à minha altura para me substituir. Na realidade ele é até mais do que ela, né? Um cara que é conceituado em direito, que quem estuda direito tem que estudar livros que ele escreveu. Um cara que já aceitou, recebeu oração várias vezes. Então eu creio que Deus tem os seus propósitos, os seus projetos para o Brasil. Mas a nossa guerra nós não vencemos destruindo as coisas. A nossa guerra nós vencemos na oração e na determinação. Em nome de Jesus. O diabo não quer ver ninguém prevalecendo, queridos. Nós precisamos temer Deus para colocar Satanás debaixo dos pés. Eu quero que você se coloque em pé no seu lugar nessa noite.